Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos comentar um filme de Jean-Luc Godard, que é um dos principais cineastas da chamada Nouvelle Vague, francesa no caso, né? Bom, o filme em questão chama Alphaville, é um filme de 1965, um filme de Godard, e vamos mostrar aqui porque esse filme precede filmes importantes de ficção científica, como por exemplo Blade Runner, e ao mesmo tempo porque que esse filme é extremamente, eu boto bastante ênfase nessa palavra, extremamente atual. Então, primeiramente, como é que eu cheguei no Godard? Eu realmente nunca fui muito de assistir os filmes do Godard. Assisti alguns na época de faculdade, quando fazia a faculdade ali de filosofia, um pouco antes também, porque ele aparece sempre como esse grande nome de um cinema mais cabeça, de um cinema mais cult, de um cinema mais intelectual. Então sempre tem aquele momento em que você tem que assistir esses autores, esses cineastas, né, diretores. Mas realmente nunca fui muito fã do Godard. E eu estava pesquisando, porque no caso do Blade Runner, aí sim, eu sou bastante fã, e eu estava pesquisando as origens, os filmes de referência que deram origem ao Blade Runner. E encontrei esse filme do Jean-Luc Godard, que é o Alphaville, que é um filme de 1965. Ou seja, ele precede aí o Blade Runner em pouco mais de 15 anos, né? E como disse, é um filme bem atual. Então eu fui assistir ao filme e me reencantei pelo Godard, digamos assim. Um breve resumo do filme. Aqui tem bastante spoiler, tá? Se você nunca assistiu, eu sugiro que vá assistir primeiro. O filme chama Alphaville. Alphaville é uma cidade. Essa cidade ela é governada e controlada por uma IA totalitária, que chama Alpha 60. Então só aqui já tem um ponto que é interessantíssimo, porque o filme é de 65. Então a gente tem como ver ali como é que o cinema tratava esse lance da inteligência artificial, né? Isso vai aparecer também no Stanley Kubrick, lá no clássico 2001, né? E onde você tem também uma inteligência artificial controladora e autoritária. Aqui é da mesma forma. O Alpha 60 é uma inteligência artificial extremamente controladora e ele controla a cidade de Alphaville. Como é que ele controla a cidade de Alphaville? Ele controla todos os sentimentos, todas as leis, todas as emoções dos habitantes de Alphaville. E ele não controla porque é malvado, mas ele controla porque ele é um gestor eficiente. E essa é a primeira característica do filme, que nos fala aos dias de hoje. Regimes totalitários, eles tendem a matar a democracia unicamente porque, não por serem malvados ou perversos, mas porque eles são hábeis em gerir e serem eficientes naquilo que consideram importantes para uma sociedade. Um segundo ponto que chama a atenção é que o filme ele é um filme futurista, distópico, e por isso ele antecede o Blade Runner, mas ele não tem um visual futurista. Tem algumas máquinas lá tal, mas ele não é um filme com um visual futurista. E essa é uma imagem genial que o Godard traz de nos mostrar que a distopia política ela já é atual. Ela era atual em 1965, quando ele fez o filme, e ela é atualíssima hoje, principalmente nos nossos tempos de inteligência artificial. Então é como se ele dissesse: eu não preciso esperar por um Blade Runner, um filme futurista com carros voadores, para dizer que uma distopia política chegou. Não, a distopia política ela já está presente. É como se ele dissesse: vocês não estão vendo? Ela está aqui, diante da gente, nos controlando. O filme tem amplos aspectos filosóficos, ele dialoga bastante com, por exemplo, o Michel Foucault, principalmente o Vigiar e Punir. Ele dialoga com a literatura de distopias tecnológicas políticas, como, por exemplo, George Orwell, 1984, entre outros tantos filmes. Eu estava até assistindo e relembrando
o quanto ele dialoga também com aquele filme Equilibrium, do início dos anos 2000. Por quê? Porque, assim como lá no 1984 do George Orwell, o Alpha 60 ele retira palavras do dicionário. E ao retirar palavras do dicionário, ele retira a capacidade humana de sentir as coisas. E essa é uma questão muito fundamental. Isso aqui dialoga com uma área da filosofia. Eu sou da área da filosofia, então essa é uma área muito cara para mim, que é a filosofia da linguagem. Nós pensamos a partir de palavras. E a partir dessa palavra, ou das palavras, nós sentimos. Sem palavras, não há sentimento. Ou há um sentimento muito, digamos assim, empobrecido. É por isso que muitas vezes a gente diz assim: eu sinto algo, mas não consigo colocar em palavras. Porque muitas vezes essa questão das palavras nos é retirada. Então lá, o Alpha 60, ele retira palavras do dicionário. E com isso ele vai retirando as emoções. Porque ele é completamente contrário às emoções humanas. E nesse sentido ele é contrário à poesia. E aí nós temos lá o casal, o par romântico, né? Que é o Lemmy e a Natasha. E o Lemmy, ele é o antagonista do Alpha 60. Ele tenta reintroduzir, e principalmente na Natasha, a metáfora, a poesia, a arte, que são coisas que o Alpha 60 detesta. Aqui tem um paralelo muito grande com o filme do Equilibrium, né? Mas no filme lá do Alphaville, então, ele tenta. O Lemmy ele é o nosso herói, ou em certo sentido, o anti-herói. Ele tenta reintroduzir naquela sociedade, principalmente a poesia e a inserção das palavras, porque a partir dessas palavras ele iria contra o Alpha 60. E aí ele faz o par romântico lá com a Natasha. E ao final do filme, aquele mundo entra em colapso porque o próprio Alpha 60 entra em contradição. E ao entrar em contradição, as pessoas, e aí é uma metáfora que o Godard utiliza, começam a morrer. Elas começam a morrer ou começam a ficar cambaleantes. Porque as pessoas ali eram extensão da tecnologia. Né? E aí é uma questão atualíssima. Será que nós também não somos hoje uma extensão das nossas tecnologias? Retire redes sociais das pessoas. Retire a internet das pessoas. Retire o mundo digital de uma forma geral. Muitas pessoas entrariam em colapso. Ou mais ou menos. Porque nós, em certo sentido, estamos vivendo aquilo que o Godard meio que profetizou ali no ano de 65. Nós somos extensões da máquina. Quando o Alpha 60 entra em contradição, as pessoas que eram extensão dele entram em contradição e começam a morrer. Porque elas já estavam mortas por dentro. Né? Que é uma outra questão que o Godard passa. Sem poesia, sem arte, as pessoas morrem por dentro. É por isso que o filme termina com uma frase emblemática. A Natasha dizendo para o Lemmy, eu te amo. E ela diz de uma forma meio agonística, meio agoniada. Né? Por quê? Porque essa palavra amor havia sido retirada do dicionário pelo Alpha 60. Né? Então quando ela fala isso para ele, não é só um lance romântico, mas é como se fosse ela reaprendendo a falar. Ou a alma dela reaprendendo a ser alma, a ser subjetividade, a ser um eu. Porque era a função do Alpha 60, ele retira as palavras. Essas são questões que são bem atuais atualmente, principalmente no nosso mundo de IA. Por que o filme dialoga bastante com Blade Runner? Ele é um filme noir, é um filme de policial, o Lemmy é um policial que se insere naquele mundo e começa a perceber a frieza, o cálculo, a racionalidade tecnológica que estava aniquilando as emoções, os sentimentos. E é por isso que o Lemmy, o tempo todo no filme, ele tenta reintroduzir a metáfora, a poesia, a imaginação, a fantasia, porque essas são características realmente humanas. Né? E aí o visual do filme é um filme noir, em preto e branco, e eu particularmente eu acredito que o filme noir ele deve ser em preto e branco. Né? O Blade Runner, em certo sentido, é um filme noir, né? Aquele aspecto sombrio, noturno, taciturno, mas colorido, é, eu, porque não é somente um filme noir, né? Mas esse aqui é um filme noir clássico. O Lemmy é um policial, e então se torna um filme meio que
de policial, detetive. Tem cenas bastante entrecortadas, fragmentadas, frases soltas, né? Uma cena do filme que ele entra numa sala e tem uns cientistas, e aí mostra também a forma como os cientistas são instrumentalizados para essas questões, não mais pela ciência em si, mas para questões políticas. Esse é um filme extremamente político. A frase "eu te amo" do final da Natasha, ela é uma frase que é uma revolução linguística, uma revolução política, é uma resistência política. Tem uma cena do filme que o Leme entra e tem uma mulher em cima de uma mesa. Negócio assim, nada a ver, né? Quer dizer, o filme ele tem essa coisa meio absurda, mas que é para justamente mostrar o alheamento, a alienação das pessoas, as pessoas perdidas, e que é principalmente a característica dos nossos tempos, né? Nós estamos bastante perdidos em meio a um absurdo de informações que nos exigem uma racionalidade muito voltada para o tecnológico. E o que o filme tenta mostrar é isso, é que o tecnológico mata. Quando você faz essas ressalvas, não é um filme anti-tecnológico, mas ele mostra que a tecnologia ela pode ser distópica, pode perpetrar uma política perversa e nesse sentido matar as emoções. Quando você deixa de fora a arte, a poesia, a reflexão crítica da filosofia. É um filme que é, sobretudo, um ensaio filosófico. Bom, é isso. Se você gostou, se chegou até aqui, eu agradeço muitíssimo se você deixar o like, compartilhar. Agradeço mais ainda se inscrever no canal. Vamos ficando por aqui e muito obrigado.